Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Alisson Santana, sou acadêmico de Ciências Contábeis no campus universitário Unemate de Tangará da Serra e hoje falaremos sobre a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que é essa LRF? Ela é uma lei instituída pela Lei Complementar 111 de 2000 e o que podemos entender dela? Ela nada mais é que uma lei destinada a regulamentar a utilização de recursos públicos e seu meio de funcionamento tende a gerar responsabilidades aos gestores públicos para com seus gastos, respeitando limites de despesas e cumprindo metas orçamentárias. Logo, essa lei acaba sendo uma lei primordial para o equilíbrio das contas e do funcionamento público. Para começarmos a entender de fato o que é a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, se faz necessária a leitura do primeiro artigo. Ela introduz de maneira clara e objetiva quais são seus ideais, seus limites impostos e como ela funciona de fato. Então acompanhe comigo. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição. Também se faz necessária a leitura do primeiro inciso. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas e a obediência a limite e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidada e imobiliária, operação de crédito, inclusive por antecipação de renda, concessão de garantia e inscrição de restos a pagar. Se faz necessário também lembrar que a LRF é uma lei complementar. O que é uma lei complementar? É uma lei cuja criação e objetos são determinados pela Constituição Federal, ou seja, o que pode ou não pode acontecer no governo está tudo determinado como uma forma de escopo, ou seja, se está escrito quer dizer que pode, se não está escrito não pode, e haverá penalidade caso seja feito o contrário. Tá, então quais os objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal? Ele basicamente ele não veio só para preencher lacunas, ele não é uma lei que foi colocada sem motivo nenhum. Ela literalmente leva ao pé da letra ter que colocar responsabilidade nos gestores, ou seja, ninguém pode fazer nada sem justificativa, por assim dizer. Todo um ato tem que corresponder a algum objetivo e tem que estar cabível dentro da lei, não pode ser nada exorbitante, não pode ser alguma coisa sem motivo, se os seus gastos têm que ser de fato justificados. E quando fala da parte fiscal, responsabilidade fiscal, ele está realmente se referindo aos impostos, ou seja, tem que ser cuidado de maneira correta dos impostos, tem que ser tratado ele da maneira mais adequada possível e que não haja desvios, por assim dizer. E quanto às punições para quem descumprir a lei, no caso, quando a pessoa é pega no ato de fato fazendo, descumprindo a lei, que é chamado crime contra as finanças públicas, ele será indiciado de 1 a 4 anos de prisão. E as responsabilidades fiscais que a lei introduziu recaem sobre todas as áreas públicas que exerçam alguma administração sobre esse dinheiro, ou seja, ela vale para os três poderes, no caso o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Onde o coronavírus entra nessa história? Bom, quando está na atual situação, o Poder Executivo do ente deverá requerer o seu respectivo Poder Legislativo o reconhecimento formal da calamidade. Ou seja, ele vai ter que provar, dizendo que estamos num estado de calamidade e que situações têm que ser mudadas. E é o que não tem como se duvidar, que é o que estamos vivendo hoje em dia, né? Que calamidade para todo lugar, não só no Brasil. E uma vez que reconhecida, a LRF permite as seguintes medidas. Esse aqui eu peguei da internet, eu vou deixar o link disponibilizado no comentário do meu vídeo no YouTube, caso a professora queira dar uma olhada. E eu vou disponibilizar aqui e vou ler para confirmar quais são as medidas de alteração que foi instituída nesse caso, por exemplo, que agora entrou em vigor agora. Então temos aqui 4 medidas, né, que são implementadas, que é a suspensão das medidas de adequação das despesas de pessoal contidas no artigo 23 e 70,
suspensão dos limites da dívida pública contidos no artigo 31. Aí tem a dispensa de atingir as metas fiscais e tem a dispensa de limitação de empenho, contingenciamento, contida no artigo 9º. E agora que entendemos muito bem o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, assim, é claro que eu não falei bem a fundo o que era, todos os aspectos, como é que funcionava tudo, eu só dei uma explanada por cima, porque é uma lei um tanto quanto complexa, ela tem muitos artigos e incisos, passaria horas falando sobre ela, e aí eu só falei por cima um pouco e o meu foco mesmo é o coronavírus. O meu posicionamento quanto à flexibilização, né, das normas enquanto estiver em tempo de calamidade, eu acho que se faz hiper necessário, porque uma vez que um governo não ceda para a sua população, ele não procure novos meios de sanar problemas, ou seja, se ele não se flexibilizar para tentar resolver um problema atual, ele não nos serviria, ele não estaria certo. E aí nosso governo se mostrou bem presente, por assim dizer, bem posicionado quanto a essa situação, está revogando algumas normas, né? No caso, por exemplo, para buscar financiamento, pegar mais dinheiro para, caso precise, sanar cada necessidade. E também as normas, por exemplo, o auxílio emergencial. Eu achei muito interessante que ele pensou nos trabalhadores que estão passando por problemas, por aí, necessidades, e pegar essa quantia, eu não vou dizer simbólica, porque se você contar toda a população e que teve que passar esse auxílio emergencial, vai gerar um grande dívida depois. Mas não deixa de ser um posicionamento muito interessante para correr atrás, tentar resolver um pedaço do problema, né? Tentar solidarizar na situação. E é o que a gente realmente precisa. Então, no geral, não é só o auxílio emergencial que está em vigor, por assim dizer, que está sendo alterado nesse tempo de calamidade. O governo ele está fazendo tudo o que ele pode, ele está direcionando dinheiro de uma coisa, colocando em outra, ele está sanando todas as necessidades, ou seja, ele está de portas abertas para resolver os problemas primeiro e depois ele vai arcar com as consequências, por assim dizer, porque, tipo, da onde saiu o dinheiro, o que, que vai ter que fazer para consertar esse buraco que, por assim dizer, ficou, né? E é isso, no geral. Espero que tenha entendido bem o meu posicionamento, que necessário ter um governo posicionado e do lado do povo, né? Porque senão não seria um governo. E espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. É só deixar um comentário ou entrar em contato. Até mais.